E ela está de volta, a Moniquinha, a Mônica Salomão, aqui na Revista da Manhã, psicóloga, consultora motivacional, Mônica, que é patrimônio da Revista da Manhã, né? A Mônica, a Áurea, a Renata são patrimônio, são as únicas que estão há mais tempo, né? A Mônica e a Renata são as únicas que participam toda semana e outras vão acumulando. A Áurea falou para mim ontem, eu estou desmontando aqui esse quarto e eu me lembrei que era aqui que você vinha gravar. Eu ia de noite, no domingo à noite, com gravador, fita cassete, para gravar o programa com a Áurea. Imagina, já faz muitos anos, né? Eu falei, e ainda a gente continua nessa mesma toada, não é, Mônica? Bom dia. Bom dia, é um prazer estar de volta aqui mais uma sexta-feira e é uma honra fazer parte dessa história, né? Eu me sinto extremamente honrada e presenteada por poder fazer parte dessa história durante tanto tempo, né? E eu sempre conto que eu tinha um desejo muito grande na época da faculdade de encontrar algo, alguma ferramenta, algum jeito. Eu dizia para os meus professores e para os meus supervisores, o que será que eu posso fazer que tenha como atingir muita gente ao mesmo tempo? E eles diziam, não tem, Mônica, você vai precisar trabalhar, você vai precisar ganhar o seu dinheiro, é o seu ofício. Então, só se você quiser fazer multirão gratuito, mas mesmo assim, você não vai ter tempo, né? Você precisa trabalhar. E eu dizia, não é possível, tem alguma coisa. Até que pela primeira vez lá, há 24 anos, eu fui chamada numa rádio de São Paulo para fazer o primeiro programa. Logo de cara, eu fui como você. Eu fui convidada para ser entrevistada, e aí eu fui entrevistada, foi super fácil. A jornalista me entrevistou depois de 15 dias de novo, depois de um mês outra vez, e aí eu recebi o convite logo de cara. Vem fazer um programa sozinha, de 1 hora. Eu, sem pensar, aceitei e quase morri do coração, que eu falei, o que eu vou falar? Em 1 hora, o que eu vou falar? E aí, quando eu fui, passei muito mal ao vivo, lógico, mas ninguém percebeu. Todo mundo que escutou disse que não percebeu. Mas aquilo, quando eu saí do primeiro programa sozinha, que eu estava voltando pela Consolação lá em São Paulo para minha casa, eu voltei chorando o caminho inteiro porque me deu um insight daquela sensação, daquele desejo que eu tinha tido na faculdade de que poderia ter alguma coisa que eu pudesse oferecer ao meu tempo, com respeito, com amor, para ajudar as pessoas a prestarem atenção em si. E aí, quando eu mudei para cá, eu também, sem pretensão nenhuma, nem lembrei, nem imaginei, eu do nada também recebo convite, e aí sou chamada para fazer a entrevista com você, depois de 15 dias de novo, depois outra vez, até que você me ofereceu e falou, você não quer vir toda semana? E aí eu falei, putz, é para fazer alguma coisa mesmo na rádio. E aí eu me sinto muito honrada e me sinto muito feliz de poder, todas as semanas, trazer que seja 1 minuto de reflexão que atinja pelo menos uma pessoa que esteja pronta e disponível. E aí isso me dá uma sensação de que nessa parte eu de verdade estou contribuindo da maneira como faz sentido para mim, de alguma forma, para o mundo, para a gente ampliar a nossa consciência e despertar. Então é muito, muito, muito bom e uma honra imensa. Mas você sabe, Mônica, a gente conversava antes de entrar no ar, eu conversei com duas meninas que vou entrevistá-las na segunda-feira, até para elas sentirem como é que é fazer rádio, né? Porque todo mundo tem uma noção, embora hoje a gente fique em casa, mudou um pouquinho, tem um microfone na frente, né? Perde um pouquinho aquele medo que a gente tem no microfone, porque está no conforto da casa, né? Mas ela me perguntou, tem algum fato nesse período e que marcou muito? Eu comecei a lembrar, passa um filme assim, né? E todos têm a participação da Mônica. Quem se tratou pelo rádio, né? É verdade. Quem ia cometer o suicídio, quem mudou a sua vida ouvindo você falar e que era uma mala.
É verdade. Nas visitas que fizemos no Natal, Nossa, aquela que nós fomos na casa da família inesperadamente, que a pessoa estava internada, quer dizer, sim, quantas histórias nós já vivenciamos, sim, quantas emoções, quantas alegrias, quantos sim. momentos que também nos deixaram assim bastante tensos, mas quanta Aham. coisa, né, Mônica? Quanta emoção, quanta confirmação de como nós, a nossa espécie, o ser humano, tem necessidade real de prestar atenção, de romper paradigmas, de abrir a percepção, né? E quanto prazer e quanta honra poder participar desse desbravar da nossa espécie. E a sensação que eu tenho de verdade, Rose, ouvindo você falar, estando aqui toda semana, é de que é o fósforo que a gente acende e que, de alguma maneira, a gente acendeu aqui nessa pontinha e a gente não tem a menor noção de onde vai reverberar, mas a sensação é de que reverbera, de alguma maneira, em algum lugar, de uma forma a trazer alguém para essa lucidez de vida. E isso é muito importante na minha trajetória, na minha caminhada, na minha escolha de vida. Eu me sinto muito feliz de poder caminhar e de poder estar nos momentos que eu consigo, que é possível que as pessoas estejam disponíveis, né? Então, é uma coisa que não tem nem como mensurar. Eu tento explicar, mas é tão pouco a justificativa, a tentativa de explicação, porque é um sentimento que amplia, que cresce cada dia mais, né? E que me emociona muito poder fazer parte dessa jornada, do caminhar do ser humano, né? E porque, fundamentalmente, eu me desenvolvo de uma maneira que não tem como medir. Então, o meu crescimento é muito garantido quando eu consigo transitar nessa proposta de vida que eu assumi. Então, todos nós crescemos juntos com você, aprendemos juntos com você, e aí vamos levando a nossa vida, né? Eu me lembro que tinha pessoas que não gostavam da voz da Mônica, eu me lembro de pessoas que falavam que ela era brava, que ela falava alto, que ela ria Sim. muito, que tinha o riso frouxo, Você lembra, mas você lembra que um ouvinte ligou ao vivo e sentou a vara em cima de mim ao vivo, que a gente levou um susto? Você lembra disso? Foi lá no começo. Um senhor ligou e falou: Eu detesto a sua voz, eu acho você um horror, eu acho que você fala muita bobagem. E a gente ficou assim. E a época que a gente abria microfone para ligação, para pergunta, bem lá no começo. E foi uma oportunidade incrível, tanto que eu conto isso para todo mundo, o que significa a gente entender esses tsunamis, esses desafios, como oportunidades de crescimento. E foi uma oportunidade incrível para mim, para me firmar, para mim, e para dizer para a pessoa que aquele jeito que a pessoa tinha falado ao vivo também era muito importante, porque a pessoa, de uma forma inconsciente, estava pedindo socorro, tinha alguma coisa em mim que incomodava tanto, que a pessoa perdeu tempo para ligar e para falar que não gostava da minha participação. Então, isso é muito importante. Mobilizou de alguma forma ele, né? pois é, tem um recadinho aqui do nosso amigo Cacá Corintiano. Nossa, faz tanto tempo que É ele não participa com a gente aqui, né? verdade. Mas ele está mandando um abraço para todos nós, ótimo final de semana, sempre ligadinho. Ele não participa como antes, mas ele fica ligado aqui na Tá nossa lá Marins antenado. FM, né? Isso que é importante. Você falou uma coisa muito séria, né? Como que a gente tem que entender esses tsunami? Nós estamos vivendo um tsunami com essa história da pandemia. Você imagina, há mais de um ano, nós estamos trancafiados dentro das nossas casas. O meu escritório lá embaixo está fechado há mais de um ano. A gente trabalha de casa, eu aqui, Roberta na casa dela. E a gente está tocando a nossa vida, mas não tem possibilidade de crescimento, né? Porque a gente ficou. A gente não pode ir nas pessoas, quer dizer, aquilo que chega até a gente vai fazendo e vai construindo.
Mas como entender, né? Porque como psicóloga, você deve ter aí no seu dia a dia inúmeras histórias de pessoas que estão sofrendo porque não estão entendendo esse momento que a gente tem que passar. Não é isso, Mônica? Sim, sim, muita gente, né? Eu sempre digo que o meu universo de alcance é mínimo diante da imensidão da nossa espécie. Mas na minha, entre aspas, comunidade, que eu atuo, que eu tenho acesso, que me acessa, é o que você falou, tem muita gente que está andando lá no fio da navalha mesmo, porque está com uma dificuldade enorme de perceber que não é algo diretamente individual, é uma coisa coletiva, né? Então, tem gente que transita, por que comigo? Por que eu perdi o emprego? Por que essa pessoa que eu amava morreu? Por que eu tô sem dinheiro para pagar o meu aluguel? Eu estou tendo que negociar com o mercado. Eu estou passando por muito perrengue. Eu estou com medo de morrer. Tem muita possibilidade, muita nuance. E todo mundo está transitando pelo próprio processo, né? Tem muita gente que está disponível para transitar de verdade. Tem muita gente que está escolhendo ir para a resistência, que é a indignação, e aí acaba lançando mão da irritabilidade, da agressividade, e não consegue chegar em lugar nenhum, mas ainda assim não percebeu. Mas todo esse movimento desse coletivo, no mínimo que a gente precisa, que é importante, é interessante para o próprio processo, para prestar atenção e tentar achar dentro de si uma maneira de compreender que essa realidade mundial está trazendo para a nossa espécie, a espécie humana, uma oportunidade de ressignificação de valores internos. Então, como é que a gente falar? Mas como é possível, Mônica, eu ir para esse lugar de reflexão se eu estou com fome, se meus filhos estão com fome, eu estou com medo, eu perdi o emprego, eu estou próxima para perder o emprego, eu me separei, eu estou sozinho no mundo, meu pai morreu, eu tenho casos de pessoas que os pais morreram de Covid. E de outras doenças também, mesmo, porque mesmo estando nesse tsunami dessa pandemia, as outras coisas não param de acontecer, né? Eu tenho paciente que teve dengue no meio dessa loucura toda, que teve um monte de reverberação de saúde, porque as coisas não param só porque a gente está numa pandemia. Então, como é que a gente pode buscar esse entendimento? Mesmo dentro de toda essa fervura, é imprescindível que a gente preste atenção da maneira seguinte. Eu ainda estou acordado aqui, os desafios são inúmeros, eles não param, as notícias não param. Mas qual é a diferença entre eu descarrilhar, seja por medo, por irritabilidade, por indignação, e buscar um centramento para aprender a lidar com essa realidade, buscando recursos internos. Quando eu descarrilho, eu posso baixar a minha imunidade física, sem nem saber. Eu posso virar um alvo um pouco mais efetivo, mais objetivo de toda essa realidade. Eu posso perder a cabeça e cometer atitudes e atos que vão me trazer consequências muito ruins. Eu posso embaçar minha visão com a indignação, com a raiva, com o medo e não perceber recursos que já estão disponíveis, que isso é muito comum acontecer. Grande parte das vezes quando eu atendo, que as pessoas vêm com o desespero e a gente consegue, eu começo a traduzir para ela a realidade sem muito esforço. Quando eu consigo traduzir, a pessoa consegue parar para prestar atenção, a pessoa fala, nossa, eu não tinha pensado por esse lado. Nossa, é uma possibilidade. Nossa, é mais fácil do que eu imaginava. Então, isso é o desembaçar da visão. E é quando a pessoa decide, escolhe que descarrilhar não está dando resultado. Não está me trazendo uma solução mais fácil, mais rápida. E
Eu posso escolher ir por esse lugar ou ir para o lugar de ressignificação, que é o que a gente está sendo convidado diariamente para fazer, desses valores, o que significa estar aqui nessa realidade, o que significa ter energia para levantar e acordar e vir uma notícia bombástica que me tira do centro. Aonde isso quer dizer o quê? Que eu tenho recursos que eu nunca usei? Por que é comigo? Porque eu tenho ferramentas que nunca foram necessárias ter utilizado. Ah, mas eu vou ficar fazendo esse jogo do contente? Que opção que você tem? Quais as opções que nós temos? Que eu consigo enxergar na minha trajetória, no meu trabalho, na minha vida pessoal, são duas. Descarrilhar, se perder e enxergar de verdade. E buscar a ressignificação dos valores. Ah, mas eu não queria estar passando por isso. Tá bom, você pode não querer. Eu acredito que quase ninguém tem vontade de estar passando por esse tipo de desafio. Ninguém tem desejo, eu adoro viver isso aqui. Ninguém sente dessa maneira, né? Agora, há uma diferença enorme em você não desejar e ser uma realidade. E aí, o que eu vou fazer com essa realidade? Eu vou fazer assim, não brinco mais, não quero brincar. A bola nem é nossa, né? Quando a gente é criança, que a gente põe dá debaixo do braço e leva embora, né? A bola não é nossa. A gente não tem como fazer assim, quer saber? A bola é minha, então ninguém mais brinca. Você não tem como fazer isso. A vida vai olhar para você e vai falar assim, tá, eu vou continuar acontecendo. E trazer para uma tradução mais simplista dá uma ajuda muito grande para o pontapé inicial de ressignificação. Quando a gente fala assim, bom, mas eu não me conformo. Tá bom, você pode ter essa não conformação, essa indignação. Mas vamos analisar, deixa a sua inconformidade aqui do lado. O dia parou, por causa da sua indignação, o dia parou de nascer? A noite parou de chegar? As contas pararam de chegar? Boleto chega todo dia. O mês parou de correr? A fome parou de aparecer? O término dos processos pararam de acontecer? Por causa da sua indignação? Não. Então, isso já é uma tradução de uma realidade que está te convidando para prestar atenção em algumas coisas que talvez você ainda não se deu conta. Então, quando a gente traz para essa visão mais basal do sentido prático, objetivo da realidade, você começa a reavaliar e falar assim, bom, eu estou gastando uma energia nessa indignação que não está me ajudando, as coisas não estão parando de acontecer. Eu não posso parar de ir trabalhar se eu tenho trabalho. Eu não posso parar de sentir fome se eu estou sem trabalho. Eu estou com fome, as pessoas que eu amo, que dependem de mim, têm fome, têm necessidades, e eu estou sem dinheiro. Eu posso ficar nutrindo a indignação? O que isso vai me trazer de benefício, de solução? Não vai me trazer adoecimento e desespero. E aí, pode ser que eu cometa atitudes e ações muito complicadas. Eu posso complicar ainda mais a minha realidade. Agora, se eu prestar atenção e escolher falar, bom, realmente essa situação é muito desafiadora e eu não tenho, aparentemente, outra solução conhecida, mas as minhas necessidades continuam. Então, será que isso está querendo me sinalizar que existem potências em mim que eu tenho de instrumentalização para buscar novos recursos e eu ainda não prestei atenção porque eu estou gastando energia em ficar irritado, em querer brigar com o mundo, em me indignar? Isso é uma tradução muito importante. Você sabe, Mônica, eu fui ao supermercado no sábado e aí já é a segunda vez já que eu presencio uma cena dessa. Primeiro, um senhor mais velho, irritado porque não tinha o álcool gel no caixa. Tinha o álcool gel na hora que você entra no supermercado, mas ali no caixa não tinha. Aliás, não vejo isso em lugar nenhum. Tem na hora que você entra, não na hora que você sai. Aí o homem já estressou ali.
E sábado estava a fila no caixa e estava uma fila só, porque só tinha um caixa aberto. De repente abriu outro caixa e algumas pessoas passaram para outra fila. Mas esse senhor entendeu que era fila única. E ele, né, se sentiu prejudicado. Nossa, mas ele armou um barraco ali dentro do supermercado. Aí a moça tentava explicar para ele que não era bem assim. Ela falou, ai, só por Deus, hoje é o segundo caso, né? Então as pessoas estão estressadas, nervosas, exigindo direitos que às vezes elas não têm e gastando energia, como você está dizendo, não é? Uhum. E esse tipo de exemplo, Rose, é ótimo, porque isso evidencia, confirma como o ser humano não busca o suporte, não busca, não aceita o convite que essa realidade está fazendo para a gente de ressignificação dos valores, porque isso que você acabou de contar evidencia, assim, de maneira bem superficial, ouvindo a cena, evidencia um descarrilhamento emocional dessa pessoa, essa pessoa não está bem, não está buscando ajuda, porque está querendo jogar em cima da primeira pessoa que tiver disponível todo o desconforto dele. Então ele não está bem, não está bem. E não vai buscar ajuda de verdade. Porque a gente não é obrigado a ter essa expertise, ter essa habilidade construída de jogo de cintura, flexibilidade para lidar com esses eventos tsunâmicos que nós estamos vivendo. Nós estamos transitando, nós somos aprendizes de viver essa realidade. Então a gente não é obrigado a ter essa expertise. Agora, se vem o convite e ainda assim a gente fala, eu não quero melhorar, eu estou aqui na síndrome de Gabriela de Jorge Amado, eu nasci assim, eu vivi assim, eu vou morrer assim, e eu estou aqui afirmando que a vida tem que ser da maneira como eu decidi na minha cabeça. E isso mostra, evidencia que a pessoa não entendeu. Ela não entendeu qual que é o propósito da gente estar aqui. Não é, a gente não está aqui para passear, a gente está aqui para se ampliar. Nós estamos aqui para desabrochar as nossas potências, aquelas que a gente nem tem consciência, porque a nossa consciência de quem a gente é, do nosso consciente, é só 5% da nossa realidade. Então, uma pessoa como essa, que é muito comum, eu já vi várias vezes acontecer na nossa realidade de hoje, há um ano já, essas pessoas estão presas a 5% só de consciência de quem nós somos. Nós temos 95% de inconsciência. Isso significa que nós temos ferramentas poderosíssimas de tecnologia de ponta dentro de cada um de nós que a gente nunca usou. E esse momento é uma oportunidade primordial para a gente buscar essas ferramentas. Então, descarrilhar, jorrar para fora uma agressividade, um medo, um pânico, não vai me trazer a possibilidade de mergulhar. E aí ainda pode me causar um transtorno e até movimentos, ações muito complicadas no coletivo. Que esse exemplo é uma das coisas. Então, a gente está aqui recebendo convite diariamente. E aí eu sempre sugiro a reflexão. Como eu estou aceitando esses convites do dia a dia? Desses desafios? Como é que a gente aproveita esse tempo que estamos vivendo, especialmente nas nossas casas, onde nós não temos o deslocamento, então sobra um pouco mais de tempo? Como é que você está aproveitando isso? Você aprendeu alguma coisa? Olha, Mônica, eu posso dizer para você que foi um grande desafio para mim. Primeiro, fazer o rádio desta forma. Começamos, né, você começou junto comigo, fazendo televisão desta forma. Depois, no meu outro trabalho, que é assessoria de imprensa, tá nas redes sociais constantemente. Eu tenho que movimentar isso. E daí do Facebook para o Instagram, eu ainda não sei todas as ferramentas, mas eu também não sabia sentar na minha vida algumas coisas que eu não sabia fazer antes, não é? Sim, os desafios eu também, né? Mônica, eu também estou lá. Eu travei? Eu travei? Voltei? Agora Não? já voltou.
Já. Eita. Já voltou. Coisas da internet. Agora beleza. Então, Travou eu de também. novo. Eita, não acredito. Eita, nós, eu tô aqui. Eu tô vivendo também os desafios que todo mundo, né? Também não sei mexer nas ferramentas, vou me desbravando, às vezes largo mão porque tem muita atribuição, às vezes volto, e estou transitando, isso faz parte. Nós estamos sendo convidados diariamente para esse crescimento. A decisão, a escolha de crescer ou não, de aceitar os convites diários, é individual. A gente não tem como forçar alguém a aceitar ou acreditar que não tem acontecendo, não está acontecendo nada objetivamente, individualmente contra essa pessoa. Mas a pessoa tem o direito de acreditar nisso e se colocar nessa realidade na vida dessa maneira. E como tudo na existência é uma causa e uma consequência, aquele velho exemplo, né? Você planta abacaxi, você não vai colher mamão, você vai colher abacaxi. Não é porque tem algo de errado, é porque é a matemática da existência. Então, se você escolhe aceitar os convites, mesmo não tendo noção ou o que fazer com isso, vá buscar ajuda, né? Busque recursos, porque não tem nada de errado em a gente perceber que sozinho a gente não consegue. A gente tem condição, buscando recurso, buscando ferramenta e descobrindo que esse momento é de pura ressignificação. E percebendo também, uma dica muito simples. Perceba os presentes dentro do tsunami. O tempo todo a gente tem. 100% dos tsunamis trazem possibilidades, presentes preciosos para cada um de nós. Então, a gente que precisa estar disponível para escolher. A gente pode, todo mundo recebe e todo mundo tem. Ah, acho que a Rose caiu. Todo mundo tem condição de estar dessa maneira mais ampliada, mais disponível para essa realidade. Você pode, no seu dia a dia, perceber quais são de verdade os presentes que você tem recebido dentro desse caos, do medo, da insegurança, da dor. E todos nós temos. Não é fazer o jogo do contente, não é dar uma de poliana, como a gente acostuma a entender. É a gente tirar sorvete daquilo que parece lixo orgânico, perceber que aquilo é adubo. Você já parou para pensar que o lixo orgânico hoje é uma riqueza muito poderosa? Se você tratar direito, ele se torna um adubo extremamente produtivo e facilitador do crescimento das nossas verduras, dos nossos legumes, dos nossos nutrientes. E a gente, até bem pouco tempo atrás, a maioria de nós entendia o lixo orgânico como uma coisa que não servia para nada. Tanto que a gente tem aí um monte de aterro, né? E hoje a gente já entendeu, muita gente já entendeu e já utiliza o lixo orgânico como um recurso muito produtivo para produzir energia, para ser adubo. Será que isso também não é uma oportunidade de você ressignificar as coisas como aparecem aí na sua vida? Pensa nesse exemplo, presta atenção. Nós estamos aqui, todos estamos aqui porque a gente ainda tem chance de crescimento, porque nós temos potências maravilhosas e a gente tem como dar certo. Oh, Oi, voltou? Eu levei um escorregão, hoje fui de boca no chão. Internet hoje, ó, capotou a gente aqui. Eu tenho um recadinho que é bem interessante. Diz assim, ó, a Geisa Salati. A Geisa, ela está sendo fundamental no meu programa, porque ela tem ouvido várias entrevistas e ela está longe, hein? Está lá nos Estados Unidos, lá em Atlanta, né? Que legal. E ela diz assim, bem assim mesmo, Mônica, eu e o meu marido nunca passamos tanto tempo em casa. Isso no começo foi bom, depois começou a pesar. E aí foi a hora de ser grato por poder estar em casa, grato por ter uma casa,
grato por estar saudável, grato por ter uma internet que funciona. Às vezes não funciona muito, viu, Geisa? Que nem ontem. E assim pela frente, né? De vez em quando a gente capota aqui, mas a gente é teimoso e volta, né, Mônica? Sim, eu estava dizendo, quando você deu a escorregada aí, que tem uma reflexão muito simples. Até bem pouco tempo atrás, a gente achava, a maioria de nós achava que o lixo orgânico era uma coisa para ser descartada. Hoje a gente já entende, e muitas famílias têm trabalhado e utilizado essa ferramenta, que o lixo orgânico se torna um adubo maravilhoso e pode até se tornar veículo de combustível de vários projetos e necessidades. Então, o lixo orgânico mostra que, mesmo nos dejetos, a gente pode transformar isso em força motriz, em energia construtiva. E isso também serve para a gente. A gente está aqui para exercitar a expansão das nossas capacidades, o despertar das nossas virtudes e a expansão consciente dessas capacidades a favor do nosso crescimento. E aí, com essa frase, terminando a minha participação, eu quero fazer uma homenagem, que esse programa chegue com todo o meu amor, e eu não posso me aprofundar muito, senão eu vou chorar, para uma das pessoas que é mais importante na minha vida, que é a minha irmã, que hoje faz 50 anos. Oi, que lindo! E que é uma alegria imensa tê-la como irmã, uma honra e uma alegria muito grande ter a oportunidade de trilhar o caminho, essa jornada de vida ao lado dela, com quem eu aprendo muito, com quem eu troco muito, e que é muito importante, que deu duas preciosidades para a minha vida, que são os meus afilhados sobrinhos. Então, que ela tem esse dia, dentro de novo dessa pandemia, o segundo aniversário, mas não menos importante, porque ela está fazendo aniversário de novo, isso é uma dádiva, que ela tenha um dia maravilhoso, e o quanto eu a amo. Então, esse programa eu homenageio todo o meu coração para minha irmã. A Geisa está mandando um super parabéns para sua irmã, tá? Gratidão. Eu esqueci o nome dela, como que era Cláudia. mesmo? Ah, Cláudia. Eu fico lembrando da irmã da Renata e quase falei o nome da irmã da Renata, né? Cláudia, beijo para você. Hoje é dia de festejar a vida, né? Como a gente sempre fala, né? Dia de aniversário, dia de festejar a vida. Então, olha, ela tá mandando um monte de carinhas aqui, tá ouvindo a gente, né? Agradecendo, Mônica. E assim, um beijo grande para você, muita saúde, né? Eu acho que mais importante hoje é isso que a Geisa colocou, né? Nós temos uma casa, nós temos saúde, então vamos festejar. E a você, Cláudia, então, você tem a sua casa, tem sua família, festeje muito, porque hoje é dia de você comemorar essa vida que Deus te deu, não é? Sim, sem dúvida. E estamos de novo aqui, mais uma chance, mais um dia, mais um minuto, mais uma história. Prestar atenção e reconhecer isso na nossa realidade atual é de extrema importância. Mesmo dentro dos desafios mais evidentes, mais notórios, mais objetivos. Isso significa que a gente tem instrumentos que tem a necessidade de acordar, e aí esses estímulos chegam até nós, mesmo nos momentos mais delicados. Que a gente possa passar essa semana com amor. Com certeza. A Ana Maria Marostica escreve aqui: bom dia, adoro ouvir a Mônica. Obrigada. A gente adora ouvir a Mônica. A gente brinca com a Mônica, a gente fala sério com a Mônica. Sim. Mas a Mônica é isso. A Mônica é emoção, a Mônica é gratidão, a Mônica é isso que a gente tem dela todo dia. É conhecimento que ela compartilha com todos nós. Então, obrigada, viu, querida? Até a próxima, né? Gratidão, Rose, gratidão a todos vocês aí do outro lado do rádio, vocês aí depois da internet, que a gente possa, nessa semana, reverberar com essa reflexão, com essa escolha de deixar de perder energia desnecessária para usar como energia motriz
para aprender um pouquinho mais sobre nós e sobre essa realidade. E que a gente possa florescer, todo mundo junto, para transitar para um novo estado coletivo. Que a gente possa ter sempre um amanhã disponível para a gente. Um beijo enorme, gratidão. Até semana que vem. Até a próxima, se Deus quiser. Obrigada.